Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, e em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. E hoje não estou sozinha na condução desse programa. Além do nosso convidado muito especial, que eu já vou apresentar, estou aqui com o nosso companheiro de muitas vezes, o professor doutor Valdo Barcelos, que é escritor, professor titular aqui na UFSM. Seja bem-vindo, professor Valdo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar aqui com o Carlos. Hoje, o nosso convidado é o Dr. José Carlos Campos Velho, que é médico formado pela Faculdade de Medicina da UFSM, especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Professor de Medicina na UFN, colaborador do Diário de Santa Maria na coluna Envelhecimento e Longevidade. Atua em consultório privado em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Doutor José, seja muito bem-vindo no T-Move. Fico muito agradecido e honrado pelo convite. Bom, nós temos uma pergunta que é o que dá título ao nosso programa e ninguém escapa dessa pergunta. José, o que te move? Olha, a cada manhã e a cada noite é algo diferente, né? O que me move eu acho que é a vida, né? E pela profissão que eu tenho, a ajudar as pessoas a viverem um pouco melhor e ajudar as pessoas nos seus momentos difíceis. Então, José Carlos, a gente pode pesquisar, né, a vida da pessoa, né? E no mundo acadêmico, né, a gente tem uma identidade ampliada, né, que é um tal do currículo, né, que tem o currículo Lattes no nome. Mas eu queria te perguntar, para nós começar, quem é o José Carlos Campos Velho, né, para além, né, do currículo, e para além da atuação, né, como médico. Eu acho que tu já falou um pouquinho até, mas para os nossos escutantes aí terem um pouco mais de ideia de quem é esse cidadão José Carlos Campos Velho, para além das formalidades acadêmicas e profissionais. Bem, eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, mas me criei, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria. A minha infância e a minha juventude foram aqui. Eu fiz a faculdade aqui também. A minha infância foi bastante rica, assim, eu acho. Se eu comparar com a infância de hoje, assim, rica em acontecimentos, rica em vivências, né? Mas eu não percebia isso na época. Hoje eu percebo um pouco melhor. Porque nós somos em 5 irmãos, e a gente, então, assim, era uma família grande. Nós morávamos aqui em Camobi desde 1968. Então, o Camobi, naquela época, era um pouco área rural e um pouco o fim da cidade, né, da área urbana. Mas era separado de Santa Maria. Era absolutamente separado, não tinha
tinha campos, vaca, essas coisas, o pé de plátano, entre a cidade e Camobi, assim. E então eu me criei aqui. Na época da minha infância era engraçado isso. Talvez, eu acho que provavelmente pela ditadura e pela americanização que se tinha naquela época, era muito pouco valorizado as coisas locais. Eu vou fazer uma coisa bem simples assim. Os queijos que eram produzidos, por exemplo, na Quarta Colônia, eles não eram vistos como bons queijos. Naquela época, o queijo prato, envolvido em plástico, que tu comprava no supermercado, era mais valorizado. Pelo menos a impressão que eu tinha. Então, e nós aqui de Camobi, a gente se sentia um pouco menor do que quem morava no centro, né? Sabe? Porque o cara do centro é que nem o técnico de enfermagem que trabalha na unidade básica de saúde e o técnico de enfermagem que trabalha na UTI. Todos queriam trabalhar na UTI porque a UTI tem todo um glamour de uma coisa mais importante. Não é. Todos são importantes na área de saúde. Depois eu fiz a minha formação escolar toda em colégios públicos. Foi aqui na escola Margarida Lopes, no ginásio estadual de Camobi, que hoje todos são uma escola só, Margarida Lopes, né? E eu até hoje não sei quem é a Margarida Lopes. Quem foi? Vou ter que pesquisar. O científico, que eu acho que naquela época passou a se chamar segundo grau, eu fiz no Maneco, no Manuel Ribas. Então eu fui para a cidade. E hoje eu vejo de uma forma bem diferente isso, né? Por exemplo, o ressurgimento da Quarta Colônia, assim, enquanto um espaço privilegiado, assim, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das comunidades que vivem lá, né? Aquelas regiões eram regiões que eram também menosprezadas. Eram as pessoas que eram chamadas de grossos, os grossos, assim que se dizia. E hoje mudou tudo, né? Felizmente. Então, assim, eu vejo, às vezes as pessoas falam mal do Brasil, falam mal do SUS, por exemplo, na minha área, né? E eu olho para a década de 70 e olho para hoje em uma série de aspectos que melhorou muito, sabe? Melhorou muito a valorização das culturas locais, a valorização da gastronomia, a valorização da imigração. Então, eu sou esse guri de Camobi, né? Que queria ser visto como um cara da cidade. Mas eu não era. Você pode sair de Camobi, mas Camobi não sai de dentro de ti. Eu digo isso, eu posso sair de Santiago, mas Santiago não sai de mim. Aí, assim, eu não fui um grande, quer dizer, até que do ponto de vista de desempenho acadêmico, eu fui bem na faculdade, assim, eu fiquei, assim, com uma boa colocação, assim. Mas, assim, eu naquela época, a medicina me parecia menos interessante, por exemplo, do que a filosofia, a comunicação, as artes, as letras. Eu só fui assim, quando eu estava no terceiro ano de medicina, no quarto ano de medicina, eu estava com 3 anos e meio de medicina, então faltava só 2 anos e meio. Eu disse assim, não, é melhor eu terminar isso aqui, depois eu penso o que fazer. Olha que coisa, porque hoje eu sou a medicina, eu posso querer sair da medicina, mas a medicina não sai mais de dentro de mim. Aquela época, era a época do fim da ditadura, né? Eu entrei na faculdade em 1979, né? E em 78, eu me lembro, eu fui lá na cidade, na Praça Saldanha Marinho, e tinha um comício, que era uma coisa que não existia, né? E quem estava no comício era o Paulo Brossard, se não me engano, e o Pedro Simão, né? O Paulo Brossard eu tenho certeza, o Pedro Simão eu não tenho. Mas eles eram mais ou menos contemporâneos, né, do PMDB, né? É que naquela época eu acredito que ainda era MDB.
É o MDB e a Arena, né? Então, assim, mas eu eu participava do movimento estudantil, mas eu não assumia nenhum cargo, assim, sabe? Eu tinha um lado um pouco alternativo também. Santa Maria, naquela época, era muito interessante, assim, sabe? Porque tinha muito cinema, o Glória e o Independência, e na sexta-feira à noite, por exemplo, às 10 horas da noite, tinha uma sessão que chamava Sessão de Arte. Então, assim, eu tive uma formação de cinema fantástica aqui em Santa Maria. Se lia muito, muito, se discutia muito. Então, assim, essas coisas, assim, eu vivenciei muito naquela época. E depois eu fui para Porto Alegre fazer o último ano de medicina e posteriormente eu fui convidado por alguns colegas para ir para Criciúma para ajudar na implantação de um sistema de saúde que, na verdade, era o embrião do SUS. Eram as ações integradas de saúde. Aí eu fiquei 2 anos em Criciúma, e Criciúma era perto do Farol de Santa Marta, que é uma praia bem bonita e bem riponga, assim. E eu tinha passado alguns verões lá no Farol de Santa Marta. E eu, às vezes, ia passar o fim de semana lá, alugava um barraquinho lá. Hoje eu não sei mais como é que é. Parece que está muito desenvolvido o Farol. Mas alugava um barraquinho e ficava lá no fim de semana. Foi muito boa essa experiência de morar perto da praia, porque eu não morei na praia. E aí eu conheci uma paulista lá. E me apaixonei por ela. E aí acabei indo para São Paulo. E aí passei a maior parte da minha vida profissional lá em São Paulo. Passei mais de 30 anos lá, né? E recentemente aí, por questões familiares, por questões pessoais, voltei para Santa Maria. Onde eu estou tendo, assim, oportunidades fantásticas mesmo, assim. Isso que você falou do jornal, eu nunca tinha contribuído para o jornal. E tem um alcance interessante, assim, sabe? Muito. Muito. E lá em São Paulo eu trabalhei tudo que você puder imaginar como médico, sabe? Trabalhei em asilo, trabalhei em hospital de grande complexidade, hospital privado, hospital público, unidade básica de saúde, consultório ambulatório de convênio, consultório privado pessoal, visita domiciliar para empresas, particular. Ou seja, eu tive uma vivência muito ampla lá em São Paulo, que é uma cidade enorme. E eu fui para tudo que é canto lá. Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Então eu acabei conhecendo bem São Paulo, assim. Por isso que eu achei engraçado, por exemplo, eu me perder em Itaara, por exemplo. Eu digo, eu conseguia chegar nos lugares em São Paulo naquela época dos mapas, assim, sabe? Nos lugares. E aqui eu me perdi em Itaara recentemente. E por que a geriatria? Pois é. Eu nunca fui assim apaixonado por velho, assim, sabe? Para ser bem sincero, assim, eu não posso chegar e dizer assim, não, eu sempre gostei de velhos, de idosos e... Não era assim. Meu sobrenome é velho, né? Então eu não tenho problema com isso, assim. Aí eu ia fazer essa pergunta, eu juro que eu queria muito. Pagar um preço alto por esse nome. Mas não foi por causa do nome. Não foi por causa do nome. Na verdade, o meu interesse era trabalhar em saúde pública, que a gente chamava na época medicina geral e comunitária. E que hoje é medicina de saúde, medicina de família e comunidade. Saúde da família e comunidade. Acho que é essa a especialidade. Era o meu interesse, assim. Então, lá em São Paulo, eu trabalhei alguns anos na periferia de São Paulo, em projetos de saúde pública. Trabalhei numa cidade chamada Cotia, num hospital secundário lá. Eu trabalhava no pronto-socorro. Trabalhei em Budas Artes, que era uma outra cidadezinha. Trabalhei em Vargem Grande Paulista. Trabalhei no pronto-socorro em Taboão da Serra. Trabalhei em Osasco. E aí chegou um momento que eu estava um pouco cansado disso, sabe? Eu estava um pouco cansado. Do deslocamento, da falta de perspectiva um pouco naquela época, sabe? Porque acontecia assim, mudava o governo municipal, mudava tudo.
Por exemplo, eu trabalhei na época da Erundina, na Prefeitura de São Paulo, num hospital lá no bairro do Butantã. E a gente fez um projeto de saúde interessante lá, assim, que a gente... eu trabalhei como assessor de saúde do idoso. Né? A gente fez algumas coisas bem interessantes lá, durante 2 anos. Mas logo depois da Erundina, quem entrou foi o Maluf. Então, assim, destroçou o que já estava sendo feito, o que é um erro, né? Porque aquilo lá não é uma coisa, não é uma questão somente político-partidária. É uma questão técnica, é uma questão de você construir um sistema de saúde que atenda a população. E no governo do dia até aconteceu que o Maluf meio que fez uma coisa de privatização da saúde lá em São Paulo, que no começo funcionou muito bem, assim, mas depois virou uma esculhambação, muita corrupção, teve muita gente que enriqueceu, porque a fiscalização e a vigilância das verbas que iam para as cooperativas ou para alguns médicos que tinham empresas que prestavam serviço à prefeitura era muito frágil. Então essas coisas acabaram me cansando um pouco desse tipo de trabalho. E a periferia de São Paulo, ela é fora do Rio Pinheiros, para fora do Rio Pinheiros e para fora do Rio Tietê. Então, o meu projeto, uma época, foi trabalhar para o lado de cá do Rio. Sabe? Quero trabalhar na zona mais central. E, efetivamente, até os anos que eu fiquei, os últimos anos que eu fiquei em São Paulo, eu trabalhava praticamente na Avenida Paulista. Né? Um dos hospitais era na Avenida Paulista. E foi muito legal. Então, assim, mas isso depois, olhando para trás, assim, é uma trajetória muito legal, assim, sabe? Eu digo que eu não tenho um currículo, eu tenho uma trajetória. Só uma partezinha, né, no que tu falou da saúde, né? No caso, seria a gestão da saúde, né? Muda um governo, né? Muda uma concepção política, ideológica, e parece que tem que começar do zero, como se não tivesse sido feito nada antes, né? Se tu trocasse, né, isso aí acontece na educação, né? E acontece em outras áreas também, principalmente quando envolve, né, o atendimento a isso que a gente chama de público, né, que são as pessoas, né? Então isso tu falando, a gente sente muito, né, na educação. Eu já vi, por exemplo, inclusive em alguns municípios, por exemplo, às vezes nem mudava de partido, mas entrava uma outra seita e queimava até o que tinha dentro dos armários, né? Uma coisa insana, né? Insano. Porque isso é uma falta total de generosidade, né, com aqueles que vão receber o serviço nosso, o público, né, e de deslealdade, né, com o que foi feito, né, mas elas são uma parte, né. No Estado é comum, né, eu trabalhei 22 anos na educação básica, troca governo, muda-se tudo. É assim, ó, quando a gente está começando a trabalhar naquele sistema, naquela grade curricular, muda tudo. Então, é muito difícil avançar em alguma coisa, né? Porque daí, para tudo, reinicia. Então, é complicado. Eu não sei se isso é verdade, assim, mas eu tenho uma referência que, por exemplo, a França tem o que eles chamam de burocracia estável. Burocracia no sentido da estrutura do serviço público. Assim, sabe, tem uma burocracia que não muda. Mudam algumas coisas de diretrizes gerais da nação, mas assim, a estrutura de prestação de serviços não muda. E aqui muda. A pessoa vê de forma diferente. Por exemplo, hoje uma coisa que acontece em alguns lugares, que é um erro, é a urgentização da medicina. Porque os políticos querem oferecer à população atendimento imediato. Sempre. Isso não é certo, sabe? Porque tem algumas coisas que não precisa de atendimento imediato. Você precisa de um atendimento de qualidade a longo prazo, na atenção primária em saúde. E aí, assim, a urgentização que eu chamo é quando você torna as unidades básicas de saúde, que tem uma série de programas, na verdade, que eles devem desenvolver, pequenos pronto-socorros.
isso acaba assim. A gente estava falando em fragmentação. Nem é fragmentação, é uma implosão mesmo do sistema de saúde. Porque assim, o sistema de saúde é uma coisa extremamente complexa, né? Então ele tem que ter estruturas específicas. Desde a atenção primária até a atenção terciária, né? Aqui, por exemplo, o USM é o hospital terciário, assim, que tem um papel fundamental na região central do Rio Grande do Sul. O USM é um hospital terciário. Mas, assim, as cidades menores, Dona Francisca, São João do Polesine, Faxinal, Itaara, Formigueiro, São Pedro do Sul, tem estruturas que seguram boa parte da demanda local, fazendo que o que vem para Santa Maria, para o hospital terciário, o USM, a Casa de Saúde hoje tem um papel muito importante também na estrutura de prestação de serviços hospitalares aqui na região. Então, quando você faz essa urgentização, você desestrutura um sistema que é fundamental, que é a atenção primária, que é o que eu vi ser construído lá em Criciúma nas ações integradas de saúde. Professor José, eu chamo todo mundo de professor, mas como o senhor é professor, quando eu vejo é de outra área, eu estou chamando de professor. Bom, estamos... Posso fazer só um comentário? Pode. É que assim, eu nunca fui professor, eu não sou um acadêmico. A minha área sempre foi assistencial. A vida inteira eu cuidei de gente, assim. Eu não fui nunca, praticamente, só nessa época lá na Prefeitura de São Paulo eu tive um cargo administrativo. O resto da minha vida foi prestando atendimento às pessoas. Então isso é assim, minha vida é médico. Então, eu sempre fui chamado de Dr. José Carlos, né? Na verdade, assim, Dr. José Carlos, Dr. Carlos, Dr. Aquino, Dr. Campos Velho, Dr. Velho. Eu chamava, dependendo do lugar, me davam um nome, né? Mas sempre o doutor. E aí, eu fui convidado recentemente pela doutora Leres para dar aulas ali na UFN, né? Eu fiquei com um certo receio, assim, né? Porque eu digo, mas eu não sou um acadêmico, será que eu vou... Mas, assim, a universidade, ela tem um lado que é a questão acadêmica e tem um outro lado que é a questão prática, a questão do cotidiano. Então, essa minha experiência de trabalho, assim, ela é muito rica no sentido, assim, para dar aula, por exemplo, para alunos do 2º ano de medicina, eu estou anos-luz na frente deles. Mas, como eu digo para eles, assim, nós somos iguais, eu estou só na frente de vocês. Eu só tenho uma caminhada um pouco mais longa, mas nós somos pessoas iguais e fazemos a mesma coisa. Então, eu comecei a ser chamado de professor no 2º semestre de 2024. E quando me chamavam de professor, eu estranhava. Agora eu estou começando a acostumar e até me orgulhar disso, sabe? E eu estou achando a experiência, assim, maravilhosa. Foi, assim, possivelmente, do ponto de vista profissional, no ano passado a coisa mais importante que me aconteceu. E eu acredito que, do ponto de vista profissional, provavelmente, essa experiência que eu vou ter de ensinar alunos de medicina vai ter um papel, assim, fundamental na minha vida enquanto profissional e enquanto pessoa também. Porque é uma mudança de perspectiva. Então, não tem como não te perguntar, nem não está no roteiro. O melhor da viagem, né, é aquilo que a gente faz fora do roteiro, às vezes. Já deu para ver, pelo menos perceber, né, que tu tem uma conversa diferente, né, inclusive, né, dessa área que tu atua, né. E eu sou professor há, sei lá quantas décadas, né. E essa tua conversa, esse teu papo, como diria lá na década de 60, como é que ele chega para os teus estudantes? Como é que ele chega nos teus estudantes? Já deu para te sentir isso? Para esses meninos aí que estão no 2º ano, 1º ano, enfim. Desse olhar diferente na medicina. Então, eu tive muita sorte, na verdade, porque foi engraçado, assim. Eu vou contar alguns detalhes aí.
Uma amiga minha tinha falado que eu queria saber como é que funcionava a questão da UFN em termos de atendimento, né? Porque eu sabia que a Universidade Federal tem toda uma complexidade no sentido de você trabalhar na universidade, né? É um serviço público, tem concurso para fazer determinados, para prestar determinados serviços e fazer determinados papéis, você tem que ter uma experiência acadêmica, e eu não tinha isso, né? Quando eu fiz faculdade, na verdade, a estrutura da universidade era diferente, assim. Porque, assim, doutores tinha muito pouco. Em 1984 eu me formei. Eu comecei a faculdade em 1979. O que acontecia era assim, o cara se formou aqui em Santa Maria, foi para São Paulo fazer residência em endócrino, voltava para Santa Maria, virava professor de endocrinologia. Era assim que acontecia. Mas a coisa foi tomando uma complexidade muito maior. E hoje Santa Maria é uma cidade assim que conta com uma universidade que assim tem uma estrutura acadêmica fantástica, assim, tanto do ponto de vista da estrutura acadêmica mesmo, professores, alunos, doutorandos, mestrandos. Então, assim, Santa Maria hoje é muito diferente, e pesquisa também, é isso que eu ia falar. É muito diferente do que era a minha época. Assim, a minha época, assim, se formava em medicina, é até engraçado isso, né? Porque a gente se formava para ir trabalhar nas cidades pequenas, né? Sim. Para ir trabalhar e dar conta da demanda numa cidade pequena, né? Até porque os médicos não queriam que a gente ficasse aqui. Eles viam que Santa Maria estava com o mercado completamente saturado, né? Então eles não queriam concorrência. Eles queriam que a gente fosse embora. E agora as cidades pequenas estão ficando... tem lugares que não tem médico, que está com falta, porque ninguém quer ir, né? Mas melhorou muito. Melhorou muito. A acessibilidade. Até vou falar, a crônica de amanhã, que vai sair, a crônica, eu não sei bem como é que eu chamo aquilo que eu escrevo. Vai sair amanhã, é sobre acessibilidade. Então, uma das questões é o acesso ao serviço de saúde. Nós temos um acesso hoje muito, muito, muito melhor do que tínhamos há um tempo atrás. Tá certo que, por exemplo, algumas cidades, Amazônia, Nordeste, tem, assim, uma falta de profissionais, né? De todas as áreas, não é só médico. Falta profissional de todas as áreas. Eu acho que a internet vai modificar isso, sabe? Porque te permite acesso à informação de uma maneira muito diferente. Hoje. Então, eu perdi um pouco a linha de raciocínio. Como é que chegava nos seus alunos hoje? Como é que chegava essa conversa tua? Então, o que acontece assim? Primeiro, essa questão assim, de uma larga experiência, né? E assim, a sorte que eu tive é que assim, a doutora Leres me ofereceu uma disciplina que chama semiologia, que é quando você aprende a conversar com um paciente, tirar uma história, examinar o paciente e fazer uma hipótese diagnóstica. Na verdade, a semiologia é isso. Tirar uma história, examinar e ter uma hipótese diagnóstica. Como assim? Eu vinha desse movimento da Slow Medicine que assim preconiza um uso mais criterioso, mais cuidadoso, mais ponderado da tecnologia. Essa é uma disciplina que não tem nenhuma tecnologia. Não tem nenhuma, porque você tem que conversar e examinar. A tecnologia, na verdade, é o cetoscópio, é o aparelho de pressão. São essas tecnologias que a gente tem na semiologia. Então, de repente eu me senti em casa. E assim, eu sempre fui muito cuidadoso. E como eu sou geriatra e clínico geral, assim, por exemplo, fazer história e examinar as pessoas, eu fiz isso por 40 anos. Então, assim, é uma coisa que para mim é muito natural.
Claro, eu tenho que adaptar o meu pensamento, que é um pensamento de prestador de serviços, a um pensamento de quem está ensinando as pessoas. Mas assim, a experiência de ensinar ou de passar informação para as pessoas, de certa forma, assim, eu tinha, porque assim, os grandes hospitais hoje, eles têm uma espécie de educação continuada. Todos têm, assim, eventos, aulas de cardiologia, de ortopedia, disso, daquilo. E os hospitais que eu trabalhava em São Paulo eram hospitais de ponta, assim. Por exemplo, a Beneficência Portuguesa é um hospital de 1.800 leitos, do tamanho de Ivorá, era o hospital. Mais ou menos 2.000 habitantes tem Ivorá. Tinha uma formação, residência médica, em um monte de área. Então tinha muita aula, muita coisa. E eu era convidado, naquela época os geriatras não iam muito para os hospitais. Eles ficavam ou dentro dos serviços de formação, dos serviços acadêmicos, ou nos consultórios. E tinha pouco geriatra. E eu fui um dos primeiros geriatras a ir para o hospital em São Paulo. Então, assim, no Hospital do Coração, eu fui o primeiro geriatra. No Hospital Santa Catarina, eu fui o primeiro geriatra. Na Beneficência Portuguesa, eu fui o terceiro geriatra. E o que acontecia? Quando tinha alguma questão que queria se discutir acerca do envelhecimento, eles me chamavam. E como nos últimos 50 anos, o que acontece? Um dos grandes fenômenos que está acontecendo na sociedade é o envelhecimento, cada vez me chamaram mais. Né? E depois, quando eu comecei com a Slow Medicine, né, que teve assim uma grande repercussão logo que foi lançada, eu dei um monte de palestra. Assim, eu acho que em 2017 eu devo ter dado umas 50 palestras, assim, sabe? Em vários lugares de São Paulo e do país também. Fui para Belo Horizonte, Então, assim, eu tinha essa experiência de repassar conhecimento. E assim, aconteceu dentro da Slow Medicine também, mas foi na época da pandemia, uma coisa que chama Ligas Acadêmicas de Slow Medicine. As ligas acadêmicas são estruturas que são formadas pelos alunos de medicina e que a proposição delas é ou discutir com mais profundidade algumas coisas que existem na faculdade, então tem as ligas acadêmicas de cirurgia, liga acadêmica de psiquiatria, liga acadêmica de ortopedia, liga acadêmica de oncologia, e tem algumas coisas que a universidade muitas vezes não contempla. Então, começaram a estruturar ligas acadêmicas de Slow Medicine em todo o Brasil. E como era na época da pandemia, mais ou menos coincidiu, tinha muita coisa online. Aí que explodiu, assim, a gente nem sabia do Zoom até dezembro de 2019. Uhum. Em março de 2019, o Zoom, que tinha lá, sei lá, 500 mil usuários, tinha 10 milhões de usuários. Uhum. Você deve ver essa história. Então, isso me deu alguma experiência com alunos. Mas, assim, 40 anos atendendo pessoas te dá uma formação, uma estrutura de conversa e de observação muito relevante. Assim, se você fez uma coisa reflexiva, se você fez uma coisa, sei lá, para ganhar dinheiro, ou sei lá. Sobre o Slow Medicine, que é uma medicina sem pressa, eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso. Porque a visão que eu tenho da medicina hoje em dia, isso eu falo bem da minha experiência como paciente, é chegar e o médico ler o laudo que veio, né, do laboratório, que me irrita muito, porque ler eu sei, sem me olhar, sem me enxergar, sem ver o contexto do que eu estou sentindo.
Então, o que me pareceu, lendo e vendo o que tu escreves sobre essa medicina sem pressa, é totalmente ao contrário disso, né? O olhar o paciente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, de certa forma, eu tenho um pouco de vergonha? Não é bem vergonha, mas assim, é um sentimento meio assim. Mas assim, de certa forma, eu fui um introdutor da exomedicina no Brasil. Eu. Por quê? Em 2010, eu fui num congresso de geriatria da Sociedade Americana de Geriatria. Era numa Disney. Eu não sei se vocês sabiam que a Disney tem criança e tem velho. Porque é muito acessível tudo lá, né? Então, tem muito idoso e muita criança. E os pais que são... Então, é multigeracional. E também tem uma estrutura de muitos hotéis e de auditórios. Então, tem muitos congressos que são feitos lá. E aí, um dia tinha uma palestra não, estava escrito lá no programa, Humanidades em Geriatria. Eu vou confessar para vocês que eu não sabia nem o que era Humanidades. Isso foi em 2011. Não se falava muito disso na época. Se falava de tecnologia. A década do cérebro, por exemplo, que foi a década de 1990, era uma década assim. A década do cérebro era para fazer ressonância magnética, era para ver os remédios, era para ver os neurotransmissores, mas não era para ver a alma, o psiquismo ou a sociedade. A década do cérebro foi voltada para a questão tecnológica. A medicina foi para a área tecnológica, foi para a área eminentemente científica. Mas é um balanço, né? Um pêndulo, né? Pêndulo. E aí, a questão das humanidades médicas, que são uma coisa que sempre existiu, na verdade, mas começaram a tomar força novamente. E agora, a partir da segunda década do nosso século, as humanidades tomaram muita força. E aí tinha lá um encontro sobre humanidades em geriatria. E eu fui lá. Tinha um japonês lá, e eu entrei... Porque assim, lá, agora é um pouco semelhante aqui, mas lá nos Estados Unidos e na Europa, é assim, 13h30. Começa às 13h30. A primeira palestra até 13h45. 13h45. Uhum. Sabe, os caras têm uma capacidade assim. E aí eu cheguei lá, não tinha ninguém. Eu disse, que estranho. Só podia ser isso, as humanidades, né? Foram abandonados aqui no canto, né? Aí passou uns 15 minutos, assim, chegou mais gente, assim, mas pouca gente. Deve ter tido umas 12 a 15 pessoas. E assim, as maiores palestras tinham lá 500 pessoas. Então, a humanidade realmente era bem pobrezinho. Continua pobre, assim, né? Porque a tecnologia sempre tem mais dinheiro do que as humanidades. Exerce mais fascínio, né? Mas assim, aí chegou um senhor um pouco mais velho e disse assim, parece que não tem nada muito organizado aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos nos apresentar uns aos outros, assim, falar um pouco do que a gente faz para aproveitar esse tempo. Ah, tá bom. E aí, graças a Deus eu não precisei falar nada, né? Porque o meu inglês era macarrônico e continua assim, tá um pouco melhor. Mas assim, eu leio bem, eu escrevo, eu entendo, assim, por exemplo, vou num congresso médico, as palestras médicas, eu entendo praticamente 80% do que é falado em inglês. Mas para falar, é complicado. Que coisa difícil. Só morando lá fora. Para mim, só morando lá fora que você vai falar inglês. Ou for casado com uma inglesa, será? Ou com um inglês. Um americano. Um australiano. E aí, no final da palestra, quer dizer, esse senhor, ele começou a falar do trabalho dele. E eu fiquei embasbacado. Eu digo, cara, isso aí é o que eu sempre acreditei em medicina. E aí, no final da palestra, eu fui lá dizer para ele assim, que eu tinha ficado realmente muito impressionado com o que ele tinha apresentado, que eu acreditava que a medicina deveria ser daquele jeito e onde eu podia ter mais informações. E ele me deu um cartão, que infelizmente eu perdi, mas durante muito tempo estava dentro da minha carteira. Ele me deu um cartão, que era, na verdade, chamava My Mother, Your Mother. Embracing Slow Medicine, The Way, ou
uma maneira, caminho. approach para abordar our aged loved ones, os velhos que nós amamos, né? Então, minha mãe e sua mãe, né? E aí, ele me deu esse cartãozinho. Quando eu cheguei em São Paulo, de volta do congresso, eu fui olhar o que era. Então, tinha um site, que era o site de um livro. E esse livro do Dennis McCullough, que chamava. Que era uma pessoa extraordinária. E realmente um iluminado, assim, sabe? Mas, assim, pouca gente conhece ele. Mas ele era uma pessoa, assim, extraordinária. A visão que eu tinha da medicina. Aí, eu comecei a ler o livro e eu li o prefácio e o primeiro capítulo. E eu digo, mas é isso que eu acho que é a medicina. É isso que eu acho que eu parava de ler. Ficar em inglês, dava trabalho. Aí eu começava de novo. Mas é isso que é medicina, é isso que eu tenho... E parava de novo. Aí em 2015 eu digo, não, vou ler o livro. Aí eu li o livro inteiro e realmente disse assim, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é revolucionário. Isso aqui é disruptivo. Usar a expressão, né? Disruptivo. Isso aqui coloca um outro olhar para a medicina. E é o olhar que eu sempre acreditei. Que eu sempre pensei assim, eu digo, essa forma de fazer medicina é dar nome àquilo que eu sempre procurei fazer. E aí, um dia eu estava à noite em casa, um sábado à noite, e eu digo, eu tinha começado uma correspondência, aí tem um outro fator. Eu tinha recebido um e-mail do Sírio-Libanês que falava que o Dr. Marco Bobbio ia dar uma palestra sobre uma análise crítica da prática médica, lá no Sírio-Libanês. Aí, eu, na verdade, não conhecia o Marco Bobbio, mas eu conheci o Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio é um grande... Ele era jurisprudente. Italiano, né? E ele escreveu um livro que mais ou menos atualizava um livro do Marco Túlio Cícero, que chamava De Senectude. E o Norberto Bobbio escreveu O Tempo da Memória. E aí ele colocava De Senectude como subtítulo. Então eu conhecia o Norberto Bobbio. E por causa do nome Norberto Bobbio, Marco Bobbio, eu digo, vou lá ver, deve ser parente. E é verdade, era filho do Norberto Bobbio. E aí, o Marco Bobbio fez o dia inteiro de palestras do Sírio-Libanês, onde ele apresentou algumas coisas que eu não tinha a menor ideia. Que na Itália existia uma associação italiana de slow medicine, que na Holanda tinha um grupo que trabalhava slow medicine, que nos Estados Unidos tinha outras pessoas que escreviam sobre slow medicine. E eu digo, cara, isso é uma coisa internacional, existe uma série de coisas assim. Temos que trazer isso para o Brasil. Mas aí, vai trabalhar, não sei o quê, esquece. Aí, teve um congresso de geriatria em 2015 também, lá em São Paulo. E veio um médico chamado Stephen Cummings, que é um cara que estuda muito osteoporose, osteometabolismo, esse tipo de coisa, e publica muito. E publica no New England, publica no Lancet, que são revistas de grande importância, né? E ele foi falar sobre osteosarcopenia. Uma coisa bem complicada. Mas é uma coisa assim, da perda de massa óssea e muscular que tem com o envelhecimento habitual, né? Agravado pelas doenças. E aí, ele falou lá no primeiro dia, a palestra magna assim, era dele. Depois, no segundo dia, teve uma outra palestra dele. E no final da palestra, alguém perguntou sobre vitamina D. E aí, o Stephen Cummings falou assim, muito obrigado pela pergunta, porque essa é uma coisa importante. Eu estou escrevendo um editorial que vai sair no JAMA, provavelmente no início de 2016, que questiona essa moda nova da vitamina D na medicina. Porque não tem evidência científica nenhuma para esse monte de coisas
e está se gastando um monte de dinheiro pedindo exame de vitamina D, prescrevendo vitamina D para todo mundo e, na verdade, não tem nenhuma evidência científica que suporte isso. E aí foi muito engraçado, porque tinha umas 3 mesas no congresso que era sobre vitamina D, como prescrever vitamina D, sabe? O cara deu um trançapé no congresso, sabe? Porque... Eu não conheço ninguém que não tome vitamina D, principalmente mulheres. Não, mulheres, principalmente. Eu sou velho, mas não tomo. Mas aí, quando ele falou isso, eu me lembro que eu fui almoçar com uma colega. E eu disse, cara, nós temos que repensar o jeito que a gente faz medicina. Nós somos vítimas dos laboratórios. O laboratório diz pra gente que tem que prescrever isso, tem que pedir tal exame, a gente vai lá e faz. A nossa formação é com os laboratórios. E continua. A gente tem que olhar de um outro jeito. Você já ouviu falar de slow medicine? Aí... eu pensei que o Dr. Denis McCullough deveria vir ao Brasil falar da experiência dele nos Estados Unidos. Aí eu comecei a fazer um esforço lá nesse sentido, pessoal, para ver se trazia ele e para ver se conseguia traduzir o livro dele. Então, eu fiquei me correspondendo com o Dr. Denis durante 1 ano. E aí, em dezembro daquele ano, eu disse assim, uma ideia é criar um site, que aí eu construo uma massa crítica sobre slow medicine, quem sabe eu consigo que alguém financie a tradução do livro e a vinda do Denis, né? Do Dr. Denis. E aí, num sábado à noite, eu fui lá na registro.com, ou registro.org, ou registro. sei lá o quê, e botei slowmedicine.com.br. E estava disponível o domínio, né? R$30. Me lembro até hoje. E aí, eu comprei o domínio e comecei a construir o site. Eu tinha uma amiga que fazia um site de cozinha, de culinária, de gastronomia. E aí eu fui lá perguntar para ela como é que... E eu comecei a fazer o site, assim, junto com ela, né? Mas assim, ela era uma pessoa difícil, ela era uma pessoa autoritária. Era super de esquerda, assim, muito à esquerda, mas era autoritária. Eu sei. Sabe? Cara, não tinha muita conversa, ele tinha que seguir as ordens dela, sabe? E aí, o site da Slow Medicine, de repente, tinha alface, macarrão. Eu digo, mas cara, não é um site de gastronomia isso aqui é um site de medicina, tem que ter estetoscópio, outras coisas. Não queijo, bife, batata, não dá. Isso é importante também. Porque, na verdade, a Slow Medicine ela é uma vertente da Slow Food, que é, na verdade, a matriz de todo o movimento Slow, né? Porque o movimento Slow tem várias áreas, né? Tem Slow, educação Slow, Slow Fashion, Slow, trabalho Slow. E tem um cara que chamava... que ele escreveu um livro devagar. Carlo Honoré. Carlo Honoré. Exatamente. E aí, eu comecei a estudar tudo que tinha na internet. Provavelmente eu fiz que nem Leonardo da Vinci, que parece o último cara que conseguiu conhecer tudo que a humanidade tinha produzido, né? Até então. Eu consegui, eu acho que, reunir tudo o que se sabia sobre slow medicine no mundo para estruturar o site. E aí eu comecei Naquela época era e-mail, não era WhatsApp, né? Era e-mail que a gente escrevia. E aí eu comecei a mandar e-mail para Deus e o mundo que tinha qualquer coisa a ver com o movimento slow ou com a slow medicine, né? E eu conheci pessoalmente o Carl Honoré, que ele foi a São Paulo uma ocasião, mas o Carl Honoré, ele é um pouco comerciante, assim. Uhum. Ele é uma pessoa... Assim, ele era um executivo, né? Ele trabalhava... Ele é jornalista. É que tem uma história dele, né? Ele viajava muito e um dia ele chegou em casa, então ficava muito pouco com a filha dele. Essa história eu gosto muito. E a filha dele estava com 5, 6 anos de idade. Então ele passava, às vezes, a semana inteira, 15 dias, né? E então, quando ele estava em casa, ele ia colocar a filha para dormir, né? E aí ia ler alguma coisa para ela, sempre pedia para ler. Aí um dia ele começou a ler e estava na metade, né, assim, de uma história. Aí a menina disse, pai, para de ler,
tá bom, assim, não, minha filha, mas tá na metade. Pai, eu tô cansada. Aí isso que caiu a ficha dele, né? Como você tá cansada? Ela só brinca, só fica em casa e eu que trabalho que nem um condenado, né? Quer dizer, aí ele começou a se dar conta de algumas coisas, né? Na própria vida dele, pelo menos é o que ele conta, assim. E o título aqui saiu Devagar, né? Devagar. O título está publicado em várias línguas, aquele livro, né? Não. Então ele traz exemplos de pesquisas, por exemplo, o tempo médio de uma refeição numa cidade de porte médio ou grande é de 5 minutos, 7 minutos. Isso aí não é uma refeição, né? Mas enfim, é só um comentário em cima do que eu estava falando, né? O Caulo Real é uma figura assim polêmica e controversa, eu diria. Porque ele tem assim um papel fundamental, realmente, na divulgação, na democratização, na capilarização da ideia slow. E isso, o momento fundamental é a publicação do livro dele, né, que foi publicado. E ele deu palestra no mundo inteiro. Mas assim, ele tem uma questão que ele realmente... Você sabe as zonas azuis? Você já ouviu falar das Blue Zones? Uhum. Então, que é o Dan Bittner, que é o cara das Blue Zones, né? O Dan Bittner, ele basicamente, hoje, se você entrar no site das Blue Zones, é o shopping das zonas azuis. E o Caulo Nohit, de certa maneira, ele também faz um shopping do movimento slow. É muito diferente, por exemplo, do slow food. Que quem encabeça o movimento é o cara do Petrini, que é uma pessoa muito inteligente. Que eu tenho uma história muito engraçada. Eu fui uma vez para um evento de Tai Chi Chuan, um simpósio que reúne todos os mestres dos diferentes estilos de Tai Chi Chuan na Itália. E depois eu fui até Turim, eu fiquei na casa do Bob lá, nessa ocasião, e lá em Turim é a sede não é a sede, mas é assim, de onde o movimento slow a slow food se espalha para o mundo, mas ali perto, uma cidadezinha chamada Bra, e outra cidadezinha que chama Potenza, é onde é a sede do movimento slow food. E aí, eu fui lá conhecer, eu estava com um carrinho, um Fiatzinho, e fui lá conhecer. Então, uma viagem linda, assim, sabe? A cidadezinha é linda. E aí, assim, tem uma livraria, tem um restaurante. A Preta Gil... Como é que chama? A irmã da Preta Gil? A que cozinha, Isso. a Bela. A Bela Gil. A Bela Gil estava lá no restaurante o dia que eu fui. No restaurante, realmente você fica umas 3 horas lá para comer, até nervoso. Mas estava lá a Bela Gil e eu cheguei, eu digo, eu vou ter que dizer para ela que eu sou brasileira, eu vou lá falar com ela. E fui, e chamei ela de Preta Gil. Que gafe! Preta Gil não, é só a Bela. Mas aí, eu descobri ali, eu fui lá no escritório central da Slow Food e cheguei lá, assim, sem organização nenhuma, né? Eu disse, eu tô divulgando o movimento Slow Medicine no Brasil e vim aqui conhecer as coisas da Slow Food. Porque a Slow Food é muito importante dentro do movimento Slow, também para a Slow Medicine, né? E aí, eles me falaram que em Potenza, que é uma cidadezinha perto de Bra, menor ainda, tem uma universidade gastronômica, que é uma faculdade gastronômica, que é aonde se forma o pensamento hoje da Slow Food. Então lá você tem desde formação por exemplo, o cara montar um restaurante de Slow Food, até formação para o cara pensar as questões da nutrição. E aí, eu fui lá, andei pela faculdade, tudo um lugar lindo, assim. E aí, eu parei o carro na frente. Aí eu saí e olhei, assim, tinha 3 pessoas conversando na frente de um portal, assim. E aí, 2 foram embora e ficou um. Quem era um? Era o Carlo Petrini. O cara que começou o movimento Slow Food, o cara que lançou essa ideia no mundo. Então, assim,
por uma questão do acaso, ou aquilo que chamam de serendipity, né, que é você encontrar ao acaso uma coisa que pode ter uma importância depois fundamental na sua vida, foi exatamente isso. Assim. O Denis McCullough, eu encontrei assim, por acaso na palestra de Humanidades, e o Carlo Petrini, eu tirei foto com ele, abraçado com ele, não sei o quê. Ou seria uma sincronia, né? Uma sincronia. Olha, cara. Então, aí, quando lancei o site, que foi dia 12 de abril de 2016, começou a se falar de slow medicine no Brasil. Minto. Em 2014, o Dr. Flávio Canter, aqui em Porto Alegre, que escrevia Crônicas para Zero Hora, escreveu: fala-se de slow medicine, uma medicina sem pressa. Então eu até registrei na história da slow medicine essa coisa. E em 2015, em março de 2015, a revista Cláudia tinha feito uma matéria sobre slow medicine e entrevistou alguns médicos em São Paulo. Entre eles, o Dr. Dário Birolini, que, na verdade, ele é emérito de cirurgia da USP, né? Uma pessoa assim, que tem uma visibilidade, uma credibilidade assim, enorme. Mas essa história é muito comprida, eu não vou contar. Não, eu vou ter que ser a portadora das más notícias, que o nosso tempo está Tem acabando. 5 minutos, né? 5. E nem falamos de envelhecimento, não falamos de geriatria. Pois é, não, nós vamos ter que fazer o segundo programa focando certeza. nessa questão, porque essa hora passou Mas voando. que falar de geriatria, falar de slow medicine, são coisas assim... Eu, na verdade, de certa maneira, agora não vou ser modesto, como eu sou assim, a pessoa da vergonha de dizer, não, eu sou o introdutor da slow medicine do Brasil. Eu sou, de certa forma, a história viva da slow medicine no Brasil. Uhum. E um dos porta-vozes da slow medicine no mundo. Eu não gosto de falar muito isso, assim, porque eu acho meio... não acho muito... Eu sou meio modesto, assim, sabe? Não gosto de ficar... Mas, de certa maneira, assim, quem introduziu o negócio aqui do Brasil fui eu, por causa desses contatos, por causa da sincronia que eu tive. E, assim, quem conhece a história da slow medicine no Brasil, quem vivenciou ela desde o início, desde o começo, sou eu. Então, eu conheço tudo, conheço todos os posts que foram publicados no site. Eu conheço, de certa maneira, assim, todas as pessoas que estão envolvidas com a slow medicine no mundo. E aqui na cidade, tu já foi chamado para, tipo assim, para dar um curso, por exemplo? Ou pelas universidades daqui? Então, aqui na universidade, na Faculdade de Medicina, foi em 2017, eu fiz uma palestra ali no auditório do GULERP. Uhum. Foi uma honra para mim, né? Não só honra, mas foi sensacional, assim, porque a faculdade onde eu me formei, eu vou lá no auditório falar de uma coisa que ninguém... E as pessoas ficam meio encantadas com a ideia da slow medicine, sabe? Porque, assim, não tem como ser contra aquilo, sabe? Porque a slow medicine não é contra nada, ele é a favor. É a favor. Mas mesmo são os direitos humanos, né? Como é que alguém pode ser contra os direitos humanos? Né? Ele é a favor, né? Exatamente. E aí, teve também esse programa no rádio. Isso foi em outubro de 2016. Ou seja, se não me engano, muito no começo. Aqui em Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria criou uma liga acadêmica de slow medicine. Mas como nas outras universidades, nas outras faculdades, essas ligas acadêmicas são complicadas, porque assim, para ela se manter ativa, particularmente não sendo uma coisa assim muito próxima, por exemplo, assim, a oncologia, as ligas acadêmicas de oncologia permanecem, porque a oncologia hoje junto com a neurologia, a cirurgia, a ortopedia, a menina dos olhos de muitos hospitais. Porque, assim, a oncologia hoje atrai um monte de dinheiro, né? De exame, de remédio, de tudo. Tecnologia. Tecnologia.
Então as ligas acadêmicas elas começavam e terminavam. Começavam e terminavam. Essa era uma frustração pra gente, assim. E depois a gente foi ver que isso era a história natural das ligas acadêmicas de São Messi. Né, era uma pergunta que nós tínhamos pensado, né? Se o Brasil está preparado para ser um país de velhos, né? Eu atualmente estou orientando uma tese de doutorado que é sobre o bem-estar na velhice, né? E aí essa pessoa trabalha com isso há muitos anos, mais de 20 anos. Então a primeira coisa que eu faço, né, um mapa, um cenário disso demograficamente no Brasil, né? E o Brasil está com 15% de pessoas com mais de 60 anos. Isso é muita coisa. Imagina isso daqui a tem projeções, né, para 50 anos, né? E é uma área assim que está muito, muito desprotegida. Já melhorou muito, como tu disse, né? Mas o Brasil está preparado para ser um país de velhos? Como é que vai ser está sendo a nossa velhice? Então, o que acontece é que o processo de envelhecimento populacional nos países desenvolvidos foi uma coisa lenta, gradual. Você pega o envelhecimento populacional na França, na Inglaterra, levou 300 anos para a população, para essa transição demográfica, que chama, de um país de alta natalidade, que a pirâmide populacional é um triângulo, para essa pirâmide que muda, né? Os países em desenvolvimento, eu nunca entendi direito por causa desse em desenvolvimento, não sei o que é isso. Mas os países em desenvolvimento e os países pobres estão envelhecendo também, mas numa rapidez absurda. Santa Maria, o processo de envelhecimento popular de Santa Maria é assim, de uma velocidade assim impressionante. O número de pessoas que estão se tornando velhas aqui em Santa Maria, assim, passando dos 59 para 60, é assim, muito grande. Assim, tem uma estudiosa aqui de Santa Maria, da Faculdade de Geografia, eu acho, que calculou esses é extremamente rápido o processo de envelhecimento popular. Então, assim, nós não estamos preparados para isso. Mas, eu acho que assim, a discussão, ela saiu de nichos onde ele estava. Assim, geriatra na minha época, assim, de faculdade, ou era o cara que fazia poções para as pessoas não envelhecerem, a fonte da eterna juventude, ou era aquele cara meio obscuro, meio de olheiras, que trabalhava nos asilos vendo os velhos morrer. Isso era o geriatra. Hoje tem outra perspectiva. Tem mais geriatra, tem um monte de gerontólogo, tem discussões, assim. Então, está se criando uma massa crítica que se acompanha numa criação de serviços. Então, a gente vem se preparando. Mas o problema é que é um tsunami isso aí. Então, é muito complicado. O Renato Veras é um epidemiologista baiano que escreveu um livro que chama, da década de 70, que chama País Jovem de Cabelos Brancos, que ele antecipava o que iria acontecer. E 2025 era o ano que se falava que essa questão do envelhecimento ia... Então, assim, a gente sempre projetava as coisas, mesmo em 1993, que a gente projetava 2025 como o ano que as coisas, assim, que essa questão do envelhecimento ia tomar muita clareza e muita importância dentro da sociedade. Então, assim, eu acho que a gente não está preparado, não, mas a gente vem se preparando melhor. A gente também não está... Digamos que a gente está numa cadeira de 3 pernas. Então, quero lhe agradecer por estar aqui conosco, dedicar um tempo ao TEMOV. Muito obrigada. Imagina, eu que tenho que agradecer, assim, por poder falar um pouco da minha vida, da minha história, falar um pouco dessas coisas que tiveram importância fundamental. Muito obrigado. Professor Valdo, muito obrigada por estar novamente aqui conosco. Não, eu que agradeço, e para mim foi um momento assim de encantamento e ao mesmo tempo de contemplação, né? Que seria uma das coisas para conversar, né? Essa capacidade de contemplar, que cada vez a gente vai colocando lá na última gaveta, né? E ser contemplativo, às vezes parece até que tu tá doente, né? Tá com um sofrimento mental, né? E ao contrário, tá? O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM.
Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar T-Move e ouvir nossos podcasts. O T-Move conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e Yuri Nascimento e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Até semana que vem e uma semana bem levinha e muito feliz.